Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Terça-feira, 14 de julho, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Blumenau cedia atividades práticas do maior simulado integrado de respostas a desastres da região sul. SAMAI avança na instalação de nova estação de tratamento de água. Câmara aprova programa que permite empresas e comunidade adotarem pontos de ônibus. Estudantes produzem caminhas para doar em mutirão de adoção de animais na cidade. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Depois de uma sequência de dias mais frios, o tempo segue estável em Blumenau e as temperaturas começam a subir aos poucos. Nesta quarta-feira, o sol aparece entre nuvens sem previsão de chuva. Os termômetros devem variar entre 11 e 21 graus. Na quinta-feira, o sol predomina durante todo o dia, com poucas nuvens e máxima que pode chegar a 24 graus. E a tendência continua no final de semana. Entre sexta e sábado, o tempo permanece firme com bastante sol e temperaturas ainda mais elevadas. As mínimas ficam entre 13 e 15 graus, enquanto as máximas podem chegar a 28 graus. Hoje, em Blumenau, foi dia de atividades práticas do maior simulado integrado de respostas a desastres da região sul. Bombeiros de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul participaram de treinamentos que simulam operações de busca e resgate em áreas alagadas. A ação tem como objetivo preparar as equipes para uma atuação conjunta em caso de enchentes diante da previsão de um El Niño mais intenso neste segundo semestre. O Ministério Público segue apurando os repasses de mais de 67 milhões de reais feitos pela Prefeitura de Blumenau a 83 organizações da sociedade civil em 2026. Agora, a promotoria solicitou a íntegra dos processos administrativos de 8 entidades e quer verificar a documentação dos convênios, os critérios de escolha, os planos de trabalho e a justificativa para esses repasses. A investigação começou após denúncia apresentada pelo suplente de vereador Mário Cato, que questiona a transparência na destinação dos recursos públicos. O SAMAI inicia amanhã a instalação de uma nova adutora de água no bairro Salto do Norte. A obra faz parte da estrutura da futura ETA 5 e vai reforçar o abastecimento de 7 bairros da região norte de Blumenau. Os trabalhos seguem até o dia 18 de agosto, divididos em 4 etapas. Durante esse período, haverá alterações no trânsito com desvios e sinalização e apoio também de agentes de trânsito para orientar os motoristas na região do Salto do Norte. Alunos de diferentes cursos da FURB estão envolvidos em um mutirão de adoção de cães marcado para o próximo sábado na Cooper da Vila Nova. Eles produzem caminhas e mantas que serão entregues aos novos tutores. Trabalham também na divulgação da campanha e vão repassar orientações sobre cuidados com os cães após a adoção. O inverno chegou e os animais de estimação também sentem o frio dessa época do ano.
Pensando nisso, cães que estão em busca de um novo lar e que forem adotados em uma ação especial que acontece em Blumenau no próximo dia 18 de julho, poderão receber caminhas e cobertores confeccionados por estudantes de moda da FURB. Tudo isso graças a um mutirão realizado com o apoio de outros órgãos, iniciativa privada e 3 cursos da universidade. A iniciativa surgiu de forma totalmente voluntária, aliando competências técnicas já aprendidas em sala de aula pelos estudantes, em conjunto com os professores. Segundo os envolvidos nesta boa ação, os principais sentimentos em atividades como esta são de responsabilidade e gratidão por poder ajudar em um processo de adoção responsável que assegure que os futuros cuidadores destes animais tenham as caminhas adequadas e saibam como cuidar dos seus pets da melhor forma. Em prol de uma boa ação mesmo, porque os pets eles vão ser adotados, né? E as pessoas já vão ganhar a caminha para eles, principalmente agora no inverno, né? É uma grande oportunidade que a FURB está trazendo nessa feira. Olá Jorge, olá amigos, vamos com mais um quadro Animais de Estimação. E hoje eu quero falar em relação às diretorias de bem-estar animal aí que estão sendo, ao longo do tempo, implantadas, aqui em toda a nossa região, e esse é um movimento que vai Brasil afora. Em 2013 fomos praticamente pioneiros, Eu, enquanto primeiro diretor de bem-estar animal da história da nossa cidade, honrosamente, E tivemos aí a feliz ideia de implementarmos à época o CEPREAD, Basicamente todas as políticas que até hoje vigoram aqui em Blumenau, vem dessa minha gestão aí à frente do bem-estar animal. E olha que eu já saí fazem, praticamente aí 10 anos. Mas vamos lá, em relação à nossa região, a gente vai percebendo outros movimentos que também vão criando aí, diretorias ao longo, seja agora mais recente ou mesmo ao longo do tempo. Agora, o mais importante, seja em Blumenau, seja em qualquer outro município, e aí eu me refiro aqui mais específico à nossa região, precisa trabalhar, Essa é a parte principal, precisa fazer a sua parte literalmente em relação às políticas públicas que a comunidade e evidentemente os animais em especial tanto almejam e necessitam, Agora o próprio estado de Santa Catarina tem a sua diretoria estadual de bem-estar animal e confesso, eu entrevistei recentemente, no quadro que eu apresento na Rádio Itaberá, Bandeirantes, quinzenalmente às terças-feiras, e senti um pouco de distância em relação ao Estado para com o município. Isso não pode ocorrer. Então nós precisamos que, independente da esfera que se encontre, que esteja presente no dia a dia dos animais, principalmente os que são abandonados, principalmente os que vivem nas ruas sem amparo. E aí as estruturas que são municipais, mais do que fundamental estarem exatamente dentro desse contexto. Aliás, vou deixar aqui a pergunta que eu já faço há um bom tempo. Quando Blumenau voltará a ter atendimento 24 horas? Porque hoje, se um animal é atropelado, por exemplo, no final de semana, não tem atendimento. Cadê o atendimento? Então isso é fundamental. É fundamental. Nós já fazíamos isso lá atrás no passado, inclusive com uma ambulância, circulando as ruas do município, independente se fosse sábado, domingo, feriado, madrugada, Natal ou Ano Novo. E faz muito tempo que não tem mais. Então nós não podemos, inclusive, retroagirmos, Precisamos avançar. Então fica essa reflexão, tanto para Blumenau quanto para os municípios vizinhos poderem também avançar e ao Estado como um todo, principalmente quanto à estrutura estadual. Tá certo? E você da comunidade tem evidentemente o dever e a obrigação de cobrar. Nós precisamos sabermos atuar em sociedade. Isso sim faz a diferença em prol dos animais. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Eliomar Russi, o Mazinho, participa todas as terças-feiras aqui no Jornal de Blumenau com dicas para uma melhor convivência com o seu animal de estimação. E no domingo tem mais uma edição da Caminhada de Blumenau. Os interessados devem fazer a inscrição. A
31ª Caminhada de Blumenau já está com as inscrições abertas. O evento acontece no dia 19 de julho e começa às 8 horas da manhã, com o tradicional café da manhã alemão beneficente, em prol das ONGs de proteção animal da região. A caminhada de 1,5 km tem largada marcada para as 9 horas, com direito a concurso de fantasias, sorteio de brindes e diversão para toda a família. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site Simpla até o dia 16 de julho. Para garantir a segurança de todos, a organização reforça: cães precisam estar com a vacinação em dia e obrigatoriamente na guia. Para os animais de médio e grande porte, o uso da focinheira é indispensável. A prefeitura também incentiva a doação de 1 quilo de ração. Mais informações pelo telefone que aparece na tela. A Câmara de Vereadores de Blumenau aprovou em segunda votação um projeto que cria o programa Adote um Ponto de Ônibus. A proposta permite que empresas e moradores assumam a manutenção e conservação dos abrigos de ônibus em troca da possibilidade de divulgar publicidade no local, seguindo as regras definidas pela Prefeitura. O texto ainda precisa passar pela redação final antes de seguir para a sanção do prefeito. Os vereadores também aprovaram a criação da Escola de Liderança para Gestores Escolares, ligada à Secretaria Municipal de Educação. A iniciativa tem como objetivo oferecer formação continuada aos diretores e gestores da rede municipal, buscando fortalecer a gestão das escolas e melhorar a qualidade no ensino. O projeto também aguarda a redação final antes de ser encaminhado ao Executivo. Boa noite, Jorge. Aquele abraço a você e a todos os telespectadores da TV Galega. Jorge, todo mundo aguardando jogo de amanhã em Atlanta, 4 horas da tarde, quando a gente vai conhecer o segundo finalista da Copa do Mundo dos Estados Unidos, do Canadá e também do México, né? Amanhã é um jogo envolvendo Inglaterra e Argentina. Muita gente lá no início da Copa do Mundo falaria que a Argentina é favoritíssima, né? Mas não é bem o caso, porque a Inglaterra vem chegando bem, a Argentina vem se arrastando, e vamos combinar que é o primeiro grande adversário da Argentina nessa Copa do Mundo, a Inglaterra. A Argentina veio enfrentando adversários menores, né, durante todo esse tempo, e amanhã, portanto, em Atlanta, a gente vai conhecer o segundo finalista da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Só que mais importante do que isso, já que a gente fala aqui para nossa aldeia, é o jogo envolvendo Beck Metropolitano amanhã, clássico do Chopp, 3 horas da tarde, e o interessante é que os dois times também vivendo momentos distintos, né? O Beck vem de uma derrota em casa para a equipe do Hercílio Luz pelo placar de 2-0, com o time jogando mal, o time se arrastando aí, tá desclassificado da Série D do Campeonato Brasileiro, tem pouquíssimas chances na Série B do Campeonato Catarinense. Esse é o Beck. E o Metropolitano, que vem de 2 vitórias importantes, o Metropolitano, né? Venceu o Caravaggio por 2-1 na 13ª rodada, né? E venceu o Tubarão de virada na última rodada, agora 14ª, jogando lá no sul do estado. Então o Metropolitano vem embalado e o Blumenau Esporte Clube vem cheio de problemas. Inclusive, o jogo com as duas torcidas, tá, Jorge? Tanto torcida do Beck quanto torcida do Metropolitano como a visitante, vai entrar ali por aquela região ali do Sabá, né, e vai pegar a arquibancada de visitante, mas a expectativa é de que talvez, pelo momento que vivem os dois clubes, que a gente tenha até mais torcedores do Metropolitano do que do Beck. Série B, Hercílio Luz lidera com 32 pontos ganhos, o Metropolitano tem 29, o Caravaggio 27. Título deve ficar e a vaga Série A entre esses 3 clubes, mas tem o Beck com 24, o Tubarão com 23, né, que ainda estão na briga, mas muito difícil, tem 4 rodadas ainda para o final. Fluminense 17, Guarani 15, Juventus e Nação 14 e o Jaraguá já rebaixado com apenas 1 ponto ganho. Expectativa muito grande para essa partida de amanhã, 3 da tarde. SESI recebe
Beck contra a equipe do Metropolitano, clássico do Chopp na Série B do Campeonato Catarinense de Futebol. Jorge, grande abraço a você e a todos os telespectadores da TV Galega. A seguir vamos falar sobre a liberação do prêmio Herbert Rollets de incentivo à cultura aqui em Blumenau. A gente volta já já. Castelo da Pizza. Há 30 anos, celebrando o que realmente importa, estar junto. Rodízio completo, com pizzas e acompanhamentos chegando quentinhos toda hora, direto na sua mesa. Vem viver essa experiência no Castelo da Pizza. Rua 2 de Setembro, 4241, Itopava Norte, Blumenau. Castelo da Pizza. Tradição que atravessa gerações. Na churrascaria Tiffany, tradição e sabor caminham juntos há mais de 90 anos. Ambiente aconchegante e perfeito para toda a família. Aberto de terça a domingo para o almoço e nas sextas e sábados também à noite. Venha saborear o melhor churrasco da região. Rua Amazonas 2322, no coração do Garcia. Peça também pelo telefone 3324-0807. Churrascaria Tiffany, o sabor que atravessa gerações. Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista, hoje com o secretário de Cultura, Silvio Zimmermann. Nós vamos falar sobre a construção do edital do prêmio Herbert Rollets, que vai sair neste ano, que é o Prêmio de Incentivo à Cultura aqui em Blumenau. Silvio, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, Jorge. É um prazer estar aqui contigo novamente e poder falar um pouco de cultura, falar um pouco do edital Herbert Rollets com o teu público. Bom, nesse edital, a Secretaria de Cultura está adotando um modelo diferenciado, né? Um modelo participativo. Explica pra gente o que motivou a participação também da comunidade cultural nesse edital e como é que é esse formato? A partir do dia 20 de julho, nós vamos abrir a possibilidade das pessoas, fazedores de cultura de Blumenau, o público blumenauense, opinar acerca da elaboração do edital de fomento à cultura, não é só prêmio, mas de fomento à cultura também, Herbert Rollets. Nós queremos entender o que os artistas, produtores culturais, o que o cidadão de Blumenau entende pelo edital, de que forma que ele acha que nós devemos fazê-lo. Primeiro até para explicar para as pessoas, né? O edital é uma ferramenta de financiamento da cultura. A Secretaria Municipal de Cultura de Blumenau tem diversas competências. Temos os museus históricos, Museu da Família Colonial, Museu de Hábitos e Costumes, Mausoléu Dr. Blumenau, Cemitério dos Gatos, Horto Botânico Edith Gärtner, temos um programa de artesanato, Museu de Arte de Blumenau, uma série de atribuições, como tem a Biblioteca Pública Municipal, o Arquivo Histórico, mas nós não somos produtores culturais, não somos nós que realizamos as peças de teatro, espetáculos de dança. Isso quem faz são artistas, são produtores culturais. E nós incentivamos por meio de editais
públicos onde tem a participação de toda a sociedade, todos os artistas, produtores culturais, os fazedores de cultura da cidade. Atualmente estamos com 4 editais abertos, aproximadamente R$1,5 milhão. É a primeira vez que abrimos 4 editais simultaneamente e no segundo semestre vamos abrir um edital chamado Herbert Hollitz, que é o edital municipal de financiamento à cultura. E a partir do dia 20 de julho nós queremos ouvir você, queremos ouvir as pessoas para que elas digam o que esperam de um edital de cultura municipal. Se nós fazemos prêmio, se nós colocamos mais dinheiro no incentivo, qual a forma de classificação, queremos ouvir a opinião das pessoas acerca desse edital. Nós construímos em uma comissão, vamos levar uma comissão interna da Secretaria, né? Vamos levar isso ao Conselho Municipal de Cultura, que é a parte muito importante da elaboração ou da política de cultura de Blumenau, mas também queremos de forma democrática atingir o cidadão blumenauense e ouvir o que ele pensa acerca dessa ferramenta importante do financiamento de cultura de Blumenau. E quais são os segmentos que vocês esperam ouvir, né, com essa consulta? Olha, nós sabemos que majoritariamente o maior público que vai se manifestar nessa consulta pública, nós vamos deixar 10 dias abertos. É uma experiência, né? São aquelas pessoas diretamente ligadas à cultura. Nós não acreditamos que haja, ou não percebemos ao longo da história, tanto interesse de outras pessoas que não são diretamente ligadas a esse mundo cultural, ao caldo cultural municipal. Mas, se as pessoas quiserem participar, serão ouvidas e nós receberemos com todo prazer, analisaremos tudo aquilo que for enviado à Secretaria de Cultura com muito carinho e será discutido pelo Conselho e por essa comissão de elaboração de edital. Secretário, em relação às edições anteriores do Herbert Hollitz, quais são os principais pontos que podem ser aperfeiçoados nesse edital com consulta popular? Ele é um edital que vai funcionar com uma norma diferente. Há alguns anos, o governo federal estabeleceu um marco nacional de cultura. Isso é muito importante para a cultura no Brasil todo. Primeiro porque criou o que eu hoje considero a política mais importante de descentralização de recursos da cultura. Hoje, todos os municípios de Blumenau, que cumprem alguns, de Blumenau do Brasil, que cumprem alguns requisitos básicos, eles podem captar recursos federais para promover a cultura no seu município. Antes não havia. A gente ouve há décadas críticas do modelo da Lei Rouanet, que acaba com uma concentração muito grande, né, nos grandes municípios. É claro, onde tem os grandes captadores de impostos, vai ter grande concentração de recursos, isso é normal. E isso acontece com a Lei Rouanet, que continua sendo uma ferramenta importante de cultura. Agora vem a Política Nacional Aldir Blanc, que promove essa distribuição nacional de forma democrática, promovendo o acesso, desde que o município cumpra algumas regras. E o edital municipal, agora, ele vem baseado nessa nova legislação federal. Essa já é a principal diferença. Essa é uma diferença muito grande, porque a tramitação burocrática dele, de acordo com a lei, já é diferente. Porque até então a gente tinha que obedecer à lei das licitações, a Lei Nacional das Licitações, que entende como é que vai entender uma peça de teatro, uma obra de arte, de artes plásticas, né? Um espetáculo de dança, qualquer coisa, como um produto a ser entregue por meio de uma lei de licitação, que a gente exige na lei de licitação menor preço, tem uma série de burocracias e de controles que a pessoa depois precisa fazer a prestação de contas complexa. A nova prestação de contas, por exemplo, é mostrar que o objeto cultural foi realizado. Então aí já tem uma mudança muito grande. Nós conseguimos instituir não só o fomento, como a premiação de forma muito mais fácil. Já fizemos um edital de premiação ano passado, estamos fazendo mais esse, que é transferir recursos diretos para artistas que têm trajetória na cidade, isso é muito importante. Então, são aspectos do marco nacional da cultura, do marco legal da cultura, que já trazem diferença. E depois, ouvindo as pessoas, a gente pode abranger por mais áreas, né?
eventualmente uma área que a gente ainda não tem uma discussão junto ao Conselho, que a gente pode propor, o Conselho não vai atender porque a lei não permite, altera-se a lei é uma ferramenta de planejamento, né? A forma como escolhe o produto, os projetos, a gente pode escolher por área. Por exemplo, o que é isso? 2 projetos para dança, 2 para teatro, 3, 4 para música, e assim, né? Estabelecer esses parâmetros. Ou então, estabelecer por pontuação. Eu recebi 100 projetos e eles vão passar por 2 pareceristas cada um, que vão dar uma pontuação. A população pode dizer, olha, os artistas vão participar, pode dizer, nós queremos que seja por pontuação, não por área. E aqueles que são, de fato, os melhores, independentemente da área, serão contemplados. São alguns aspectos, então, que podem ser alterados, que a gente vai levar em conta, dependendo dessa consulta pública. Essa consulta pública que vai definir os caminhos a serem adotados. Pelo menos orientar, né? Uhum. Ela vai trazer nós esperamos que ela traga temas para o debate interno do Conselho e da Secretaria Municipal de Cultura. Pois então, a partir da próxima segunda-feira, dia 20, está aberto essa consulta. E como as pessoas, os artistas fazem? Eles encaminham diretamente para a Fundação Cultural ou encaminham uma sugestão simples? Tem algum formulário? Como é que funciona? Ele vai ficar aberto por 10 dias. Nós vamos divulgar, né, em todos os meios de comunicação de Blumenau, por meio das redes da Secretaria Municipal de Cultura, da Prefeitura, para que atinja o maior número de pessoas. Nós estamos criando um formulário digital. A pessoa vai colocar lá alguns dados muito simples, né? Só os seus dados pessoais, que são protegidos, né, pela Lei Geral de Proteção de Dados, então ninguém vai ficar sabendo quem escreveu aquilo. Vai ter um formulário e também um espaço para que as pessoas possam escrever, dizer os porquês, suas razões e dar suas opiniões. Que vão ser depois analisadas e discutidas no Conselho, né? O formulário, ele é mais fácil para dar um entendimento geral, que muitas vezes também é um cidadão leigo, ou até mesmo um artista, qualquer pessoa que queira participar. Qualquer pessoa que queira participar, às vezes tem dificuldade em opinar em alguma coisa porque desconhece a realidade. Então nós vamos lá sugerir algumas opções por meio de um formulário, mas também dar o espaço para que a pessoa possa escrever, possa falar, possa dar sua opinião, possa se manifestar de forma muito clara, né, para que a gente leve em consideração e debata isso internamente para vir ou não se tornar uma política cultural do Blumenau. Secretário, esse prêmio tem um valor já acumulado de cerca de R$1,5 milhão de reais. Pode chegar a R$2 milhões de reais a partir do momento que esse edital for liberado. Como é que a Secretaria pretende garantir um processo transparente, seguro, de todo esse valor que vai ser distribuído? Primeiro, a elaboração do edital de forma mais simples possível, e nós pretendemos seguir até mesmo o edital nacional de cultura, sabe? Para que se crie um hábito de ter um edital só. Tu não imagina, Jorge, a dificuldade que é a pessoa participar de um edital desse e cumprir todos os requisitos. Tem que ler o edital. É como participar de um concurso público, por exemplo, né? Ela lê um contrato enorme quando compra uma casa, quando vende alguma coisa, quando participa de um concurso público, tem um edital enorme, que é importante que as pessoas leiam. E a gente tem que facilitar o acesso disso às pessoas. Então, se nós conseguirmos fazer o municipal igual ao federal, ou muito parecido, já é um grande avanço. Já torna mais simples, né? Aumenta a possibilidade da pessoa entender. Cada projeto encaminhado ao edital será analisado por pelo menos 2 pareceristas que não são daqui de Blumenau. Então não tem relação com ninguém, para que não haja, né, nenhum tipo de favorecimento. Então nós fazemos uma contratação externa de pareceristas que são de outras cidades, que não de Blumenau, que vão analisar os projetos e dar uma pontuação para eles, tornando então algo bastante impessoal, né? Não criando nenhuma pessoalidade. Eu ou qualquer pessoa da secretaria não vamos ter acesso nenhum ao conteúdo dos projetos, nem aos pareceres. E depois todas as etapas são publicadas, está tudo num site que nós temos de editais, uma plataforma de editais, para que as pessoas possam acompanhar passo a passo, possam ver qual foi a pontuação,
quais são as observações do parecerista, para que seja completamente transparente do começo ao fim. Obrigado, secretário, pela participação. Eu é que agradeço a oportunidade. E aqui nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Ótima noite para você. A gente se vê aqui amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina.